Ei, crianças! Hoje vamos ler todas as 7 histórias da série Grupo Alimentar. Eu amo todas elas e espero que vocês também. Tudo bem, vamos começar. A semente má. Eu sou uma semente má. Uma mais. Semente. Ah, sim, é verdade. As outras sementes, elas olham para mim e dizem: essa semente é tão ruim. Quando pensam que eu não estou ouvindo, eles murmuram: lá vai uma semente ruim. Mas eu posso ouvi-los. Eu tenho uma boa audição para uma semente. Quão ruim eu sou? Você realmente quer saber? Bem, eu nunca coloco as coisas de volta onde elas pertencem. Eu me atraso para tudo. Eu conto piadas longas sem ponto final. Eu nunca lavo minhas mãos. Ou meus pés. Eu minto sobre coisas sem importância. Eu furo a fila toda vez. Eu encaro todo mundo, eu olho feio para todo mundo, eu termino as frases de todos e nunca escuto. E eu faço muitas outras coisas ruins também. Sabe por quê? Porque eu sou uma má influência. Uma má influência. Eu simplesmente não consigo evitar. Claro, eu nem sempre fui tão ruim assim. Eu nasci uma semente humilde, em um girassol simples, em um campo sem nada de especial. Eu tinha uma família grande. Sementes por todo lado. Encontramos maneiras de nos divertir. Nós éramos próximos. Mas então as pétalas caíram. E nossa flor murchou. É meio que um borrão. Eu me lembro de uma bolsa. Tudo ficou escuro. E então, um gigante. Eu pensei que era um caso perdido. Eu pensei que estava acabada. Eu gritei e berrei. Mas fui cuspida no último segundo possível. Eu voei pelo ar e caí debaixo das arquibancadas com um grande estrondo. Quando acordei, estava escuro lá fora. Um pedaço de chiclete amorteceu minha queda. Eu me sentia bem, mas algo havia mudado em mim. Eu havia me tornado uma semente completamente diferente. Eu havia me tornado uma semente ruim. Uma semente ruim? Isso mesmo. Eu parei de sorrir. Eu me mantive sozinha. Eu vaguei. Eu não era amiga de ninguém e era ruim para todos. Eu estava perdida de propósito. Eu vivia dentro de uma lata de refrigerante. Eu não me importava e isso me agradava. Até recentemente eu tomei uma grande decisão. Decidi que não quero mais ser uma má influência. Estou pronta para ser feliz. É difícil ser bom quando você está tão acostumada a ser ruim. Mas eu estou tentando. Estou levando um dia de cada vez. Claro, eu ainda esqueço de ouvir. Eu ainda chego atrasada e ainda falo durante os filmes e faço todo tipo de outras coisas ruins. Mas eu também digo obrigada e por favor. E eu sorrio e seguro a porta aberta para as pessoas. Nem sempre, mas às vezes. E mesmo que eu ainda me sinta mal às vezes, também me sinto meio bem. É uma espécie de mistura. Tudo o que posso fazer é continuar tentando e continuar pensando. Talvez eu não seja uma má semente, afinal de contas.
Ei, olha lá, vai aquela má semente. Na verdade, ele não é mais tão ruim assim. Eu ouvi dizer que o bom ovo. Oh, olá, eu estava apenas resgatando este gato. Sabe por quê? Porque eu sou um bom ovo. Um ovo muito, muito bom. É verdade, eu faço todo tipo de coisas boas, como carregar suas compras, regar suas plantas. Eu trocarei seus pneus. Eu pintarei sua casa. Se você precisar de qualquer ajuda, estou à sua disposição. Eu sempre fui uma boa pessoa. Sempre foi assim desde o início, mesmo nos meus primeiros dias. Na loja. Éramos uma dúzia vivendo juntos sob um mesmo teto reciclado. Havia Meg e Peg, e Greg, e Clegg, e Shell, e Shelley, e Sheldon, e Shelby, e Egbert, e Frank. E outro Frank. Os outros 11 ovos não estavam em seu melhor comportamento. Eles não eram exatamente bons. Eles ignoraram seus... Hora de dormir. Eles só comiam cereal açucarado. Eles faziam birras. Eles choravam sem motivo. Eles Quebraram suas coisas. De propósito. Enquanto isso, eu tentei assumir o controle. Eu tentei corrigir o comportamento ruim deles. Eu tentei manter a paz porque eu era uma boa pessoa. Uma pessoa muito boa. Ninguém parecia se importar. No entanto, todas as noites eu estava exausta. Minha cabeça parecia embaralhada. Então, numa manhã fatídica, notei algumas rachaduras na minha casca. Elas estavam por toda parte. Meu médico disse que era por causa de toda a pressão que eu estava colocando em mim mesma. A pressão de garantir que todos fossem tão bons quanto eu. Eu estava desmoronando, literalmente. Algo tinha que mudar. Eu já tinha tido o suficiente. Eu disse a Meg, e Peg, e Greg, e Clegg, e Shell, e Shelley, e Sheldon, e Shelby, e Egbert, e Frank, e outro Frank que eu estava saindo. Eu não posso ser o único ovo bom em uma caixa ruim, eu disse. Blá, blá, blá. Eles responderam. Eu saí naquela noite. Eu vaguei de cidade em cidade. As horas se tornaram dias. Os dias se tornaram semanas. Eu perdi a noção do tempo. Eu estava sozinha. Lá fora, na estrada, sob as estrelas, eu realmente tentei me concentrar em mim mesma e no que eu precisava. Eu fazia caminhadas. Eu lia livros. Eu flutuava no rio. Eu escrevi no meu diário. Eu encontrei momentos simples para ficar em silêncio. Eu respirei em mim. Exalei. Eu até comecei a pintar.
Pela primeira vez, eu encontrei tempo para mim. E adivinha o que aconteceu? Pouco a pouco, as rachaduras na minha casca começaram a cicatrizar. Minha cabeça não se sentia mais confusa. Comecei a me sentir como eu mesma novamente. Então tomei uma grande decisão. Estou voltando para o meu antigo cartão e meus amigos. Além disso, estou meio solitária aqui. Desta vez, sei o que preciso fazer. Tentarei não me preocupar tanto. Serei boa para os meus companheiros ovos, enquanto também sou boa para mim mesma. Aqui vamos nós. Todos sentiram minha falta. Eu também senti a deles. Olá, Meg. Oi, Peg. Ei, Greg. Saudações, Clegg. E aí, Shell? Aloha, Shelley. Ei, Sheldon. Oi, Shelby. Bom dia, Egbert. O que está acontecendo, Frank? Olá, outro Frank. Claro, de vez em quando, alguém ainda é um pouco mal. Mas não é como antes. Aqui está o que eu percebi. Os outros ovos não são perfeitos e eu também não preciso ser. Eu estou bem com isso. Sim, o antigo cartão está de volta. Somos uma dúzia sólida novamente. Bom estar em casa. O feijão legal. Cuidado! Aqui vem os feijões legais. Os feijões legais. Legal. Ah, sim. Veja como eles se movem. Olhe como eles desfilam. Note os óculos de sol deles. Os caras legais são conhecidos em toda a escola, de casa em casa, pela cidade, além das linhas do condado. Nos velhos tempos, no ano passado, éramos todos um grande grupo de amigos. Éramos um grupo diversificado, mas de alguma forma funcionava. Sim, aqueles eram os bons velhos tempos. E então paramos de nos ver tanto. É assim que acontece às vezes. Você passa menos tempo juntos, mesmo sem ter total certeza do porquê. Eu assisti enquanto os feijões que eu conhecia tão bem, os feijões da minha própria vagem, se tornaram os feijões legais. Ah, eles eram tão legais! Um deles sabia tocar guitarra. Legal, legal! Um deles sabia desenhar os melhores super-heróis. Legal! Um deles conseguia pular mais alto do que qualquer feijão que eu já conheci. Legal. Eu? Bem, eu basicamente permaneci o mesmo. Claro, eu fiz algumas pequenas mudanças. Eu usei óculos de sol. Grande demais. Eu penteei meu cabelo para trás. Muito liso. Eu desfilei por aí. Oh, não! E eu me vangloriei. Ainda assim, eu era sempre a última a ser escolhida para tudo. O quê? Minhas roupas nunca pareciam servir. Eu resfolegava quando ria.
Eu esbarrava nas coisas. Eu era definitivamente um feijão nada legal. Comecei a me ver como apenas um feijão comum, sem habilidades especiais. Eu não conseguia competir, então nem tentei. Eu nunca seria um feijão legal. Parecia que havia 2 tipos de feijões no mundo. Havia os feijões legais e os feijões como eu. Os dias todos se misturavam. Eu vivia minha vida e as coisas eram apenas. Ok, eu fazia testes e almoçava. E principalmente mantinha-me para mim mesma. Os feijões legais continuavam sendo legais. Quero dizer, claro que sentia falta deles um pouco, mas não é como se eu fosse dizer algo. Eu sentia que toda aquela legalidade tinha atrapalhado nossa amizade. E foi assim que aconteceu. Até que um dia, eu estava na cafeteria. Derrubei meu almoço nos meus mocassins. Ah, não, de novo não. Mas então aconteceu algo meio milagroso. Do nada, um dos caras legais me ajudou a limpar. Ele nem disse nada. Ele apenas me deu um aceno, foi isso. Mais tarde, eu estava no parquinho. Eu tropecei e ralei meu joelho e talvez tenha chorado um pouco. E todo mundo viu. Outro dos caras legais veio ao meu lado e, sem dizer uma palavra, ele me limpou. Naquela tarde, eu estava sentada na sala de aula. Eu não estava realmente prestando atenção. Eu não percebi, mas nossa professora tinha me chamado. Todos olharam. Eu fiquei lá em silêncio. Ninguém disse nada. E então todos apenas riram. De mim. Foi isso. Depois de hoje, eu oficialmente me tornei uma fracassada. Mas então, uma das pessoas legais se levantou e veio até mim. Todos observaram. Ela se inclinou para perto e sussurrou. Ei, a professora pediu para você ler a partir da página 32. Então, ela me deu uma piscadela rápida e voltou para o seu lugar. Foi um pequeno gesto, claro, mas também foi tudo. Eu caminhei para casa com um sorriso bobo no rosto. Eu sorri durante todo o jantar. Aquele dia fez toda a diferença. Foi um dia que poderia ter sido realmente ruim se não fosse pela bondade de algumas pessoas legais. Isso me deu um pingo de confiança. Esse pingo de confiança continuou a crescer. Alguém estava me apoiando, ou alguns alguéns. Depois disso, comecei a sair com a turma legal de novo. Como você tem estado, entendeu? Como você tem estado? Não sempre, mas às vezes. No almoço, depois da escola, até mesmo nos fins de semana. Ao longo de tudo isso, percebo que não é sobre como você se parece ou qualquer outra bobagem. É sobre uma piscadela, um aceno ou um sorriso no momento certo. É sobre tirar a poeira de alguém, ajudá-lo a se levantar novamente e apontá-lo na direção certa. Você precisa de uma mão? Sim, por favor. Agora, isso é legal. Oi, todo mundo! Tem algo na caixa de correio mágica. Vamos ver o que é.
Bem, isso é estranho. É uma batata. Eu gosto de chamá-lo de batatinha. Bem, por que a caixa de correio nos enviaria uma batata? Eu sei por quê. É porque vamos ler o Sofá Batata. O Sofá Batata, eu sou uma batata, não uma batata pequena como meu irmão. Não uma batata doce como minha mãe. Não uma batata amassada como meu tio estou. Eu sou um preguiçoso de sofá. Ah, sim, é verdade. Meu lugar favorito para relaxar é no sofá. Eu passo todo o meu tempo livre sentada exatamente neste lugar. Oi, gente, olhem, é o Spud e ele está relaxando no sofá da Gigi. Certifique-se de assistir até o final para ver onde mais encontramos o Spud. Ah, porque eu iria querer sair deste sofá confortável e aconchegante. Tem tudo o que uma batata poderia precisar. E isso é. E esses. Oh, e isso! Veja só, este botão ativa um dispositivo que me traz lanches sempre que eu quero. BAM. Impressionado, e eu não preciso me mover 1 centímetro. Muito mais fácil do que ir à cozinha. Se a coisa mais importante na vida é estar confortável em todos os momentos, então acho que descobri tudo. Mas espere, tem mais. Eu ainda não revelei a melhor parte de toda a minha configuração. É tudo o que você vê na minha frente. Dê uma olhada ao redor. Absorva tudo. Bastante espetacular, certo? Sim, é um mar de telas cintilantes de parede a parede brilhante. Que alegria, que felicidade! Essas telas exibem meus programas favoritos. Essa tela tem todas as minhas mensagens não respondidas. Essas telas são onde eu jogo videogames. E essa tela é uma transmissão ao vivo do meu amigo, meu melhor camarada para a vida toda. É assim que eu e meus amigos passamos momentos de qualidade juntos. É muito mais fácil do que tentar se encontrar em algum lugar como as pessoas faziam antigamente, isso é certo. Ei, Spuddy! Ei, amigo Tato. Sim, deste mesmo sofá eu posso controlar tudo na minha vida o tempo todo com apenas alguns toques e alguns cliques. Nada mal, hein? Ah, sim, senhor, essa é a vida. Pelo menos foi o que eu pensei até o outro dia. Algo estranho aconteceu. Houve uma batida na porta. Era uma entrega. Era o meu mais novo dispositivo, uma câmera de vídeo que me permitiria assistir a mim mesma, reagindo enquanto eu assistia a todos os meus programas favoritos. Tudo o que eu tinha que fazer era ligá-lo e meu quarto, não, meu reino, estaria completo. Mas de repente tudo ficou escuro. Cuidado, estou passando. Ops! Cheguei até a janela. Puxei as cortinas para trás. O sol parecia mais brilhante do que eu me lembrava.
Não havia nada melhor para fazer, então decidi levar meu cachorro Tater para passear. Do lado de fora, havia um bom tempo. Tudo era tão vívido como uma tela curva de alta resolução de 156 polegadas, mas ainda mais realista. Algo cheirava fresco. Depois de alguns momentos, percebi que era o ar. Ouvi um barulho, alguns piados. Um toque de telefone, talvez? Mas não, eu olhei para cima e vi alguns pássaros. Eu vaguei pela rua de quarteirão em quarteirão e por todo o bairro. Eventualmente, encontrei um parque com uma colina. Havia uma árvore enorme no topo. Parecia um papel de parede de computador, só que era real. Eu me encostei na árvore. Não era tão confortável quanto o meu sofá. Nem de perto, mas depois de um tempo, não era tão ruim. Qualquer preocupação sobre a falta de energia e o que eu poderia estar perdendo se dissipou. Eu não estava pensando nos meus programas favoritos ou nas minhas mensagens não respondidas ou em qualquer outra coisa, realmente. Eu notei a quietude, a vista, o céu, as nuvens, o pôr do sol e aquelas cores, meu Deus. Demorou um pouco porque não havia opção de avanço rápido, mas, eventualmente, o sol afundou abaixo do horizonte. Quando cheguei em casa, a energia já havia voltado. Eu sentei no sofá. Eu apertei o botão para escovar meus dentes. Eu puxei a alavanca para trocar para o meu pijama. Eu girei o botão para assistir a uma história de ninar. Então eu notei meu reflexo em uma das telas. Eu me perguntei quanto da minha vida tinha sido passada naquele exato lugar. Foi então e ali que decidi me descolar do sofá um pouco mais frequentemente. Talvez todos os dias até. E foi isso que eu fiz. Comecei a sair com meus amigos, meus melhores amigos, ao ar livre. Começamos a andar de bicicleta. Ia fazer caminhada. Ia nadar. Ia brincar de esconde-esconde. Às vezes nós fazemos um lanche e jogamos jogos de tabuleiro. Às vezes nós conversamos o dia todo. Podemos observar as nuvens. Não há um grande plano. Nós apenas vemos o que acontece. Isso me faz pensar, e se eu não precisar sempre estar totalmente confortável? E se eu for mais feliz quando tiver um melhor equilíbrio entre meus gadgets e o mundo exterior? Porque afinal, eu sou mais do que apenas um preguiçoso. Eu sou uma batata divertida. Ei, aposto que você não ouviu essa. Por que as batatas não conseguem sair e trabalhar? Porque elas são batatas de sofá. Eu sou uma batata inteligente. Eu sou uma batata gentil. Eu sou uma batata divertida. Eu preciso sentar em uma colina e assistir ao pôr do sol, batata. Sim, há um grande mundo lá fora e eu quero fazer parte dele, pessoalmente. Mas não me entenda mal, no final de um longo dia, depois de correr, brincar, conversar e rir com meus amigos, ainda acho muito bom relaxar no sofá. Ei, pessoal, estão prontos para ver algumas fotos divertidas do Spud?
Aqui está o Spud se preparando para fazer um chocolate quente. Aqui está o Spud se preparando para lavar as mãos. Bom trabalho, Spud. Aqui está o Spud brincando de esconde-esconde. Você consegue encontrá-lo? Aqui está o Spud relaxando no agradável sol. Parece que o Spud decidiu fazer uma caminhada. Spud encontrou algumas coisas para consertar na casa da Gigi. Spud decidiu dar uma volta de carro. Eu acho que ele precisa de um carro maior, não acha? O que você está assando, Spud? Espero que sejam biscoitos. Spud encontrou o giz de calçada. Ele escreveu: "Eu amo Gigi." Obrigada, Spud. Agora Spud está de volta dentro de casa cantando karaokê. Aqui está Spud jogando basquete com seus amigos. Acho que jogar basquete deixou Spud e seus amigos com fome. Spud está tirando uma foto de seus amigos. Diga, X. Spud também queria estar na foto. Parece que Spud pegou o telefone da Gigi e fez uma sessão de fotos, tentando tirar uma foto dele mesmo, com seus amigos. Eu não acho que ele conseguiu uma boa foto, você acha? Ok, Spud, foi um longo dia. Hora do banho. O biscoito inteligente. Saudações. Eu sou um biscoito. Eu moro em uma padaria na esquina de uma rua perto de um rio. Entre. Bem-vindo à nossa pequena comunidade. É um lugar acolhedor e de apoio para passar algum tempo. Bastante fantástico, não é? Hoje em dia, a vida é doce. Mas minha jornada nem sempre foi um mar de rosas. Quando eu era mais jovem, não conseguia imaginar me encaixando aqui. Por muito tempo, eu não me sentia confortável em me expressar ou compartilhar minhas ideias. Eu não me sentia uma pessoa muito inteligente. Eu queria ser uma pessoa que soubesse todas as respostas. Uma pessoa que se sentisse confiante em um grupo. Uma pessoa que dizia "ahá" ao resolver um quebra-cabeça. Assim. Olhando para trás, tive alguns problemas nos meus primeiros dias. Eu fui à escola em uma casa de pão de gengibre. Nossa professora, senhorita Biscotti, era gentil e paciente. Quando eu chegava todas as manhãs, ela acenava para mim e sorria. Mas eu não tirava as melhores notas. E eu nunca levantava a mão porque não conseguia pensar nas respostas tão rápido quanto os outros. E eu era a última a terminar a maioria dos testes. Não era porque eu não me importava. E não era porque eu não tentava. Às vezes eu me distraía e errava, mesmo conhecendo o material. Esses eram os momentos mais frustrantes de todos. Uma vez eu escrevi errado a palavra massa. Foi difícil. Outra vez eu adicionei quando pretendia subtrair. Ocasionalmente, tínhamos uma aula onde eu não tinha absolutamente nenhuma ideia do que estava acontecendo. Eu simplesmente não conseguia acompanhar. Eu imaginava que minha mesa era uma jangada e que eu estava completamente perdida no mar. Porque era assim que eu me sentia. À noite, eu dormia em um pote de biscoitos. Eu tinha cerca de 6 dúzias de colegas de quarto. Mova-se, você se move? Não, você se move. Não, você se move. Não, você se move. Eu ficaria acordada e olharia pela janela preocupada. E foi assim dia após dia após dia. Mas então algo aconteceu que mudou tudo. Tudo começou com uma tarefa de casa.
A senhorita Biscotti pediu nossa atenção uma tarde. Hoje à noite eu gostaria que vocês criassem algo completamente original, ela anunciou. Pode ser qualquer coisa que vocês quiserem. Por favor, tragam para a aula amanhã. Foi isso. Não havia mais instruções. A senhorita Biscotti piscou para mim enquanto eu recolhia meus pertences. Asas. Eu senti como se tivesse 1 milhão de borboletas no meu estômago. Criar algo. Algo original. Fazer. Amanhã? Quando cheguei em casa, fui imediatamente ao trabalho. No início, tentei um projeto de culinária. Os resultados foram meio assados. Em seguida, tentei martelar e pregar algo. Ela se partiu imediatamente, então tentei fazer uma escultura. Foi um completo fracasso. Eu me perguntava se estava prestes a falhar em mais uma tarefa. Eu estava presa. Eu olhava pela janela e via a chuva atingir o rio. Havia algo hipnotizante na água, como ela se movia de maneira tão caótica, girando e girando, mas no final descobrindo exatamente para onde precisava ir. De repente tive uma ideia. Ahá! Decidi escrever algo original. Um poema. Eu criei um título baseado em como eu estava me sentindo. Meus dias ruins. Depois disso, o resto pareceu se encaixar. Eu escrevi e eu escrevi. Perdi a noção do tempo. Uma hora passou num piscar de olhos. Eu disse quando terminei. Eu não consegui dormir naquela noite, mas não foi porque eu estava preocupada, foi porque eu estava animada. Eu senti como se realmente tivesse realizado algo, eu senti inteligente. No dia seguinte, a senhorita Biscotti pediu voluntários para compartilhar o que tínhamos criado. Uma criança mostrou sua arte original de cobertura. Outra criança revelou sua máquina de distribuição de confeitos. Foi legal ver como todos eram bons em coisas tão diferentes. Finalmente, a senhorita Biscotti se virou para mim. Você gostaria de compartilhar algo? Ela perguntou. Eu engoli em seco. Eu pensei que provavelmente desmoronaria sob a pressão. Mas eu fiz meu caminho até a frente da sala de aula. Eu notei que minhas mãos estavam tremendo. Minha boca ficou seca. Este poema se chama Meus Dias Desmoronados, eu disse, minha voz falhando. E então eu o li em voz alta. Enquanto eu falava, notei que algumas crianças concordavam com certas linhas. Outras crianças riam de partes que deveriam ser engraçadas. Conforme eu construía em direção ao final, sentia-me cada vez mais confiante e animada. E no final, todos aplaudiram e comemoraram. Prometo isso a você, nunca, jamais esquecerei. A senhorita Biscotti estava radiante. Ninguém além de você poderia ter escrito aquele poema, ela disse. Foi completamente original. Eu tinha conseguido. Eu tinha criado algo e compartilhado com o mundo. Bem, pelo menos o meu mundo. O resto do dia foi um borrão. Até o recreio, eu já estava planejando o meu próximo poema. Eu chamaria de Minha Doce Manhã. Eu pensei quando inventei o título. Mais tarde, naquela tarde, a senhorita Biscotti me entregou um bilhete. Dizia que eu deveria continuar escrevendo, não importa o que. Isso significou muito para mim.
A escola foi um pouco diferente depois disso. Eu não estava tão assustada para levantar minha mão ou fazer uma pergunta. Ou compartilhar meu trabalho. Claro, algumas coisas ainda não vinham tão facilmente para mim como acontece com os outros. Mas agora eu sei que você pode ser inteligente de muitas maneiras diferentes. Você não precisa ter as respostas para todas as perguntas ou, de repente, ser ótimo em tudo de uma vez. Você só precisa de uma chance para experimentar todos os tipos de coisas para descobrir quem você é e o que gosta de fazer. Quanto a mim, aprendi que posso escrever e posso criar ótimas ideias e também descobri muitas outras coisas em que sou boa. Já não me sinto mais perdida em alto mar. É mais como flutuar em um rio. E a melhor parte é sempre há mais para aprender. Porque todos nós somos espertos. A uva azeda. Eu me pergunto por que a uva está azeda. Não é mesmo? Bem, vamos descobrir. Eu sou uma uva. Uma uva azeda. Grrr. Se alguém me aborrece, eu vou lembrar disso. Se alguém me prejudica, eu não vou esquecer. Se alguém me insulta, eu nunca vou ignorar. Não! Vê aquela banana ali? Aquela banana escorregou e esbarrou em mim. Então, estou guardando rancor. Vê aquela laranja? Aquela laranja não me ligou de volta por uma semana. Rancor. Vê aquele limão pegou meu cachecol emprestado e nunca devolveu. Rancor. Suponho que eu tenha uma pele bastante fina para uma uva. Ninguém pisa nesta uva. Grrr. Concedido, nem sempre foi assim. Oh, olhe para o rosto dele. Ele parece realmente azedo, não parece? Eu cresci em um grupo muito unido. Éramos cerca de 3.000 em nossa pequena comunidade. Éramos gentis uns com os outros. Você está bonita hoje. Você também. Não, você está. Todos nós vivíamos em uma videira. Claro, era um pouco claustrofóbico, especialmente quando estávamos tentando nos arrumar de manhã. Você já terminou aí? Vamos? Mas minha família era cheia de humor, boa vontade e calor. Fizemos o nosso melhor com o que tínhamos. Você vai terminar isso? Meus avós visitavam nos fins de semana. Nós passeávamos ao sol e eles nos ensinavam o que sabiam. Eles diziam que é preciso muito para criar uma semente. Eles disseram que boas uvas seguem seu próprio caminho na vida. Eles nos disseram para sermos gentis, perdoados, considerados e gratos. Ou grato, disse meu avô com uma piscadela. Acima de tudo, não importa o que a vida jogue em você, e haverá muito... Tente permanecer doce, disse minha avó. De fato, nós respondemos. E por um tempo, eu fui a mais doce entre as doces. Eu disse, por favor. Eu disse obrigada. Eu ignorei as pequenas irritações da vida. Eu sabia o quão boa eu tinha. Sem problema algum. Mas então um dia, algo mudou em mim. Era o meu aniversário. Eu havia planejado rigorosa e vigorosamente uma grande festa por semanas. Eu havia enviado convites com a data destacada. Acredite, eu tinha uma roda gigante, um mágico e passeios de carroça. Eu tinha lanches sobre lanches sobre lanches. O ponto alto da festa, no entanto, foi uma exibição de fogos de artifício que aconteceria ao pôr do sol. Isso parece uma festa de aniversário fabulosa. Aposto que os amigos dele estavam muito animados. Fiquei na frente e esperei as pessoas chegarem.
Eu tinha um sorriso gigantesco no rosto. Eu esperei. Parecia que todo mundo estava um pouco atrasado. Nada demais, não é grande coisa. Então eu esperei. Uma bola de feno passou rolando. Um coiote uivou ao longe. O sol se pôs atrás das colinas e eu esperei. Ninguém apareceu, e eu quero dizer ninguém. Oh, meu Deus, isso é tão triste. Por que os amigos dele não viriam para uma festa tão boa? Quando o show de fogos de artifício começou, comigo como única espectadora, eu estava franzindo a testa. Eu considerei todos que eu havia convidado e apenas um pensamento veio à mente. Rancor, 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 rancor. Rancor, 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 rancor. Depois disso, minha personalidade se tornou algo completamente diferente. Eu passei de uma doce uva para uma uva amarga, para uma uva azeda. Quem moveu minha cadeira? Finalmente, me tornei uma uva azeda. Comecei a guardar pequenos ressentimentos que, eventualmente, se tornaram grandes ressentimentos. Por que você não olha por onde anda? Eu franzi tanto a testa que meu rosto ficou todo amassado. Sabe de uma coisa? Nem se incomode em me ligar de volta. Eu descontei meu mau humor nos outros. Você vai devolver meu cachecol algum dia? E é assim que tem sido. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, rancor após rancor. Mas algo aconteceu recentemente que mudou meu pensamento. Eu estava me preparando para encontrar meu amigo Lenny, o único sujeito que eu conheço que é tão amargo quanto eu. Lenny e eu geralmente vamos ao parque, onde nos sentamos em um banco e reclamamos sobre as coisas. Mas justo quando eu estava saindo pela porta, eu bati meu joelho. Depois de me enfaixar, descobri que tinha um pneu furado. Então eu perdi o ônibus e o próximo ônibus estava atrasado. Finalmente eu desci na parada errada. Caramba. Nossa, parece que você teve um dia realmente ruim. Quando cheguei ao parque, já estava escurecendo. Lenny estava fervendo de raiva, com uma carranca e a testa franzida. O rosto dele parecia todo amassado. Nós concordamos em nos encontrar exatamente às 4 horas. Você está 3 horas atrasado. Tentei explicar por que estava tão atrasada, mas o Lenny não quis ouvir. Ele já tinha tomado sua decisão. Ele tinha formado um grande rancor e não se moveria. Eu não podia acreditar. Que injusto, eu pensei. Que ridículo, eu pensei. Como semelhante à maneira como eu reagiria. Lenny estava bastante agitado. Ele andava de um lado para o outro, emitindo grunhidos ocasionais. Delé? O tom dele era ácido. Então eu dei um pouco de espaço para ele. Além disso, estava um bom tempo. Notei o céu mudando de cores, o canto melódico dos pássaros, a brisa da noite e o zumbido dos insetos do parque ganhando vida à noite. De repente, me senti grata e em paz. E calma.
Teria eu perdido toda essa beleza simples porque estava ocupada demais reclamando. Enquanto isso, o velho Lenny saiu tempestuoso, resmungando algo sobre desrespeito e falta de consideração. Tenho quase certeza de que ouvi ele adicionar um grr também. Eu acho que o Lenny estava sendo um limão azedo, não acha? Eu caminhei para casa. Eu puxei uma caixa empoeirada de debaixo da minha cama. Havia fotos antigas da família dentro. Eu me vi em uma das fotos. Eu era tão doce. Eu sabia que aquela pequena uva da foto ainda era uma grande parte de mim lá no fundo. Só precisaria de algum esforço para voltar lá novamente. E foi exatamente nesse momento que encontrei o convite que havia enviado para a minha infame festa de aniversário. Aquela em que ninguém apareceu. Dizia 31 de maio. Mas espere um minuto aqui. Meu aniversário foi em 21 de maio. Infelizmente, eu disse a todos para virem no dia errado. Oh. Foi tudo culpa minha. Percebi que ninguém é perfeito. Nem mesmo eu. Bem, isso faz sentido. Porque ninguém perderia uma festa de aniversário com uma roda gigante, mágico, passeios de carroça e lanches sobre lanches, não é mesmo? E não se esqueça dos fogos de artifício. Também havia muitos fogos de artifício. Depois daquele dia, comecei a notar outras coisas também. Tipo, como ficar azedo o tempo todo é tão desgastante. Eu desperdicei tanta energia guardando rancor quando poderia ter facilmente esclarecido as coisas se me sentisse magoada. E sim, eu ainda fico chateada de vez em quando, mas está tudo bem. Porque agora eu falo e eu escuto e eu resolvo as coisas em vez de simplesmente ir embora. Minha amargura está desaparecendo. Estou deixando ir todas as minhas mágoas. E ei, está funcionando. Deslizes acontecem. Estou apenas feliz que você está bem. Obrigada. Esse cachecol fica sublime em você. Por que você não fica com ele? Sério? Você é a melhor. Laranja, você não está feliz que conseguimos nos atualizar? Estou tão uvalizada que conseguimos. Claro, às vezes ainda solto um pequeno grrr quando estou frustrada. Assim. Você já se sentiu frustrado como uma uva? Eu sei que eu me sinto. Às vezes eu também faço grrr. Vamos todos praticar. Grrr. Faça sua cara mais brava e rosnante. Bom trabalho. Mas então eu sigo em frente. Meu rosto também está menos espremido. E não se preocupe. As coisas estão bem com o Lenny novamente. Caramba, desculpe pelo atraso. Você deve estar furioso. Sem problemas, meu amigo. Sabe de uma coisa? Se você olhar as coisas da maneira certa e se lembrar de ser gentil, considerado, perdoador e grato, a vida realmente pode ser bem doce. Sim, com certeza. O grande queijo, eles me chamam de queijo. O grande queijo, diga comigo, por favor. O grande queijo. É melhor acreditar nisso. Isso mesmo, pessoal. Eu sou o pedaço de cheddar mais grande e queijoso por aí. Eu sou realmente algo a se admirar. Dê uma boa olhada em mim. Você está vendo o que eu estou vendo? Você já observou um queijo mais impressionante na sua vida? Não é apenas a minha estatura, é a minha presença, a minha vibe, a energia que eu emano, a emoção que eu exalo. É a maneira como eu preencho uma sala, um teatro ou um estádio
Onde quer que eu vá, eu causo alvoroço. Cabeças se viram, queixos caem, suspiros são audíveis. Au, uau! É por isso que eles me chamam de queijo. Diga isso comigo, por favor. O grande queijo. Caramba! É melhor você acreditar. Como eu consegui uma reputação tão boa, ou devo dizer Golda? Bem, eu nem sempre fui um grande nome. Eu cresci em uma bandeja lotada em uma cozinha minúscula. Eu era um pequeno coalho sem graça. Vivíamos vidas tranquilas de pasteurização, mas eu não estava feliz com o status quo. Não, eu queria fazer um grande nome para mim mesma, então decidi me tornar um grande queijo. Eu queria o louvor, os aplausos, o holofote, a atenção, as ovações, as celebrações. Comecei a trabalhar e, em pouco tempo, estava no caminho rápido para o sucesso. Eu me vesti para impressionar. Eu destruí a concorrência. Eu roubei todos os shows. E então eu me gabaria sem parar para qualquer um que ouvisse. Ei, você me viu marcar aquele gol enquanto eu literalmente bocejava? Qual era o segredo do meu sucesso? Bem, eu me apeguei às coisas em que eu era boa. Dessa forma, eu não poderia possivelmente falhar. Não ficou um pouco chato nunca tentar algo novo? Eu suponho, mas não importava contanto que todos concordassem que eu era. Diga isso comigo, por favor. O grande queijo. É melhor você acreditar. Mas então, num dia fatídico, eu conheci o Ed. Olá, ele era novo na cidade e parecia ser o meu exato oposto em todos os aspectos. Ele era quieto. Eu era barulhenta. Ele era tímido. Eu era audaciosa. Enquanto eu dominava as conversas, ele se mantinha reservado. Eu não dei muita atenção no início, porque eu daria. Eu estava muito ocupada sendo o centro do meu universo. Mas então, sem aviso, tudo mudou. Eis o que aconteceu. Todo verão, nossa pequena aldeia organizava um queijo-catlon que durava o dia todo. Adivinha quem tinha os troféus de primeiro lugar dos últimos 6 anos? Diga comigo, por favor. Os grandes Gs. É melhor você acreditar. A cerimônia de abertura deste ano começou às 5 da manhã em ponto. Eu estava totalmente preparada e pronta para prevalecer. Primeiro foi uma corrida a pé e eu disparei na liderança. Em questão de segundos, porém, havia alguém nos meus calcanhares. Eu podia ouvir sua respiração, o tic-tac de seus pés ágeis. Era o Ed, eu não podia acreditar. Ele era rápido, não apenas rápido, mas habilidoso. Disciplinado, ele se controlava. Estávamos lado a lado na maior parte da corrida, mas quando eu escorreguei em um seixo solto, o Ed desviou, acelerou e me venceu por um tris. Um nariz de queijo. Pela primeira vez, eu fiquei em segundo lugar. A indignidade.
Mas não havia tempo para lamentações, porque a próxima etapa da competição já havia começado. Era um jogo de xadrez. Antes que eu pudesse piscar ou pensar, o Ed havia tomado meu rei em 4 movimentos e, enquanto eu estava ocupada protestando com os juízes, ele já havia seguido em frente. Os eventos seguintes foram um borrão de perda após perda humilhante. Fazendo chapéus. Acontece que o Ed era silenciosamente excelente em tudo. Mesmo quando ele ganhava, no entanto, ele não se gabava. Ele era tão humilde. Nós amamos o Ed. Foi estranho. Foi desconcertante. Foi absolutamente desconcertante. Finalmente, assisti com desânimo enquanto o Ed me derrotava mais uma vez e o dia terminava de forma amarga. Pássaro chamando. Bem, amargo para mim, pelo menos, eu passei por todas as emoções possíveis. Não. Oh! Até que eu finalmente me esgotei. E enquanto eu estava deitada na lama, ouvi uma voz trovejante fazendo o temido anúncio. O primeiro lugar vai para o novato Ed Wedman. A multidão rugiu em aprovação. O que acabou de acontecer? Honestamente, era difícil de compreender. Eu fechei meus olhos. De repente, inexplicavelmente, senti uma sensação de calma me invadir. Eu ouvi minha respiração, o bater constante do meu coração. Sim, eu havia perdido de novo e de novo e de novo. Mas depois de tudo isso, eu realmente me senti bem. Aliviada até. De repente, eu sabia que meu mundo não iria desmoronar. Eu me reergui. Eu me sacudi. E fui para casa. Não demorou muito, avistei o Ed. Ele não estava ocupado comemorando ou se gabando. Ele apenas observava o riacho passar. Ele parecia contente. Conversamos um pouco. Acontece que o Ed tinha uma história de vida fascinante. Me vi envolvida em uma ótima conversa. Uma conversa que não era toda sobre mim. Naquele dia eu percebi algo. Talvez não importasse se eu não fosse a melhor em tudo. Na verdade, talvez fosse saudável para mim perder de vez em quando. E claro, meu ego ficou ferido a curto prazo. Mas com o tempo, ganhei alguma perspectiva sobre o que realmente é importante. Perder me ensinou sobre empatia e humildade. Mostrou-me que eu estava tão focada em ganhar que estava perdendo a alegria de participar. E me ajudou a ver que posso conviver com a derrota, mesmo que eu fique um pouco irritada ou frustrada no início. Hoje em dia, estou tentando não me preocupar se vou ganhar ou perder. Eu não preciso impressionar todo mundo o tempo todo. Eu deixo os outros terem os holofotes. E eu adotei alguns novos hobbies, apenas para mim. Sim, estou tentando ser um melhor queijo cheddar. Então agora, quando eu me gabo de algo, bem, eu principalmente me gabo dos meus amigos. Uau, você viu isso? Que jogada!
Porque acontece que qualquer um, desde uma migalha de gorgonzola a um pedaço de feta, a uma fatia discreta de brie, pode ser... Ah, diga. Comigo, por favor. O grande queijo. É melhor você acreditar. Homem queijo. Na caixa de correio. Obrigado por assistir.